pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos aí, Serginho que tá lá do outro lado do mundo. Como é que tá a vida aí no Japão, Serginho? Pronto para dormir, Alex. Verdade, a galera não tem nem ideia aqui, nossas gravações aqui, né, que é a logística, que é você 12 horas de diferença. Mas eu acho que o conteúdo de hoje vai valer muito a pena para muita gente que está esperando isso aí, Serginho. No episódio anterior a gente conversou um pouco sobre culto, liturgia, e agora nós vamos explicar de uma maneira até mais prática como é que pode funcionar uma cadência de culto, levando em consideração todo esse contexto do último episódio que a gente já conversou aqui, né? Isso, não adianta a gente só falar daquilo que não é para fazer, né? Ou daquilo que não é bíblico, ou quem sabe... tem que repensar tudo, tem que organizar tudo. Exato. Tá, e aí? Qual que é o próximo passo? O que a gente faz? Então, a gente vai dar algumas sugestões aqui, não vamos prescrever nada, vamos estar dando sugestões, porque nem o Novo Testamento vai prescrever pra gente. É verdade. Se o Novo Testamento não prescreve pra gente, por que a gente vai prescrever pra você? Em outras palavras, o Novo Testamento deixa aberto para a igreja se expressar dentro do seu contexto. Então, a gente olha... elementos que são bíblicos, então se é bíblico tem que ter, né? Agora, se não é bíblico, aí a gente precisa de mais alguns filtros, né? Se não é bíblico, o que a gente tem que perguntar vai contra algum princípio bíblico? Se não vai contra algum princípio bíblico, então a gente faz a última pergunta: ajuda na missão? Faz sentido no contexto? Tá ajudando a missão de Deus ser cumprida naquele contexto? Se a resposta é sim, passou por esses 3 filtros aí, então vamos colocar essa nova tradição ou essa prática ali na igreja. Então, a gente tem que, o que a gente fez no último episódio, né, Alex? A gente Sim. deu uma revisada nas práticas atuais, e agora, quem sabe, um grupo novo que está plantando vai começar da estaca zero e vai começar a questionar o que a gente precisa aqui, quais são as práticas que são baseadas em princípios bíblicos, e quais são as práticas que vão ajudar na missão, que faz sentido para o contexto da gente. Cara, isso faz muito sentido, porque uma vez que nesse episódio a gente vai identificar esses elementos do culto para o período do pré-lançamento e do lançamento da igreja, isso tudo aqui, ó, Serginho, tá aqui, ó, coisa linda aqui, ó, o playbook, né, impresso, logo vai estar aí disponível no Amazon e outras plataformas aí para você também ter acesso. E esse episódio aqui, que é o episódio 24, ele é tão interessante porque isso que você falou tem muita dessa realidade, porque uma vez que a gente não tem o beabá certinho no Novo Testamento, a gente só tem alguns princípios do Evangelho que mostram como é que era a prática dessa vida da igreja, o que eles tinham dentro dessa prática, que era bem dentro do seu contexto. Eu acho que vale a pena a gente levar em consideração. Eu me lembro muito bem que quando você escreveu, principalmente esse tópico aqui do playbook, foi você que escreveu, assim, fantástico. A gente percebeu ali que o Novo Testamento ele dá alguns elementos, né, entre outros, para a gente criar essa cadência de culto. A gente viu no episódio anterior, por exemplo, que essa igreja ela não está refém ao modelo do Antigo Testamento, que é o modelo do templo, do santuário. Ela acontece em qualquer lugar, e quando eu falo qualquer lugar, aqui qualquer lugar propício para a gente adorar, seja no modelo sinagogal, seja no modelo sinagogal casa, não é? Uhum. Então, um ambiente que a gente consiga adorar, e quando a gente não tem esse ambiente, a gente, como Paulo, né, não tinha sinagoga, não tinha lugar nenhum, foi para debaixo da árvore ali, ele vivenciou essa experiência de culto, e ali a gente percebe alguns elementos que acontecem nessa vida de congregar, nessa vida de culto juntos. E eu acho que isso é muito importante para a gente levar em consideração, principalmente dentro dessa mentalidade agora, onde a gente já não tem mais essa mentalidade do templo, é como que a gente pode utilizar o prédio para desenvolver esses elementos que são tão importantes para o processo de adoração na igreja, né? Exato. Da igreja. E eu estou vendo cada vez mais, Alex, associações, campos, união, e eu vou até citar a sua como exemplo aí, que está indo nessa direção de incentivar as novas plantas que vão ter algum tipo de infraestrutura, algum prédio, que essa infraestrutura, que esse investimento seja feito
para ser refém da missão. Exato. Ou seja, se vai ter alguma infraestrutura que tenha a cara de um centro de influência, que seja uma infraestrutura que tenha como objetivo principal abençoar aquela comunidade, que não seja algo para a gente, mas algo para fora. Legal. Normalmente, Serginho, quando a gente fala aqui, uma das coisas que a gente está discutindo com o setor de engenharia aqui do nosso contexto, e juntamente com a área financeira e todas as pessoas que envolvem construção de prédio, que o prédio ele tem que ter pelo menos 3 ambientes. Ele tem que ter um ambiente de culto, de adoração, ele tem que ter um ambiente de relacionamento, ambiente de serviço. Significa um hall de entrada grande, maior, porque a maior parte das igrejas, dos prédios de igreja, você já dá direto da porta para entrar na nave da igreja, desse prédio. Então você acaba não tendo ambiente para se relacionar. E ambiente de serviço, salas multiuso, cozinha boa, banheiros decentes e também a parte da nave que ela seja multiuso, que ela não seja inclinada, que ela seja com cadeiras, plataforma pequena, plataforma baixa, o batistério que tem ali, que fique mais no canto para ganhar espaço. Todas essas questões que envolve uma mentalidade que, quando você vai olhar, historicamente falando, faz muito sentido na hora de você construir essa cadência desses elementos para adoração. E isso é tão importante que, se a gente não entender esses elementos que podem compor o culto dentro de um ambiente propício para que isso aconteça, a gente põe tudo a perder. Exato. Você sabe, Alex, eu estava lendo, quando foi hoje de manhã ou ontem, no Patriarcas e Profetas. E Ellen White ela entra exatamente nessa questão do culto, né, da nossa prática religiosa. E ela estava ali comentando sobre Saul, que Samuel tinha falado para ele esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício. E Saul, desesperado, deu a hora ali, Samuel não chegou e ele pegou e ofereceu o sacrifício, né? Isso foi uma coisa. A outra coisa foi quando ele, em vez de destruir os amalequitas, ele pegou e guardou os animais, né? Com a desculpa de que ele ia usar aquilo lá para fazer sacrifício, né? Na sua desobediência, ele iria honrar a Deus. Então, Ellen White ela pega e fala disso daí, que a gente também faz isso no nosso contexto de culto religioso. E para Deus é detestável o culto de quem está fazendo algo ali, que aparentemente é para honrar a Deus, mas em outras áreas que Deus exige obediência, está em rebeldia, está desobedecendo. Nossa, isso então eu vejo um foco tão grande que a gente tem no culto, quando o mandato principal que Deus dá para a gente é da missão, é do que está rolando fora, é do que tem que acontecer na comunidade. Então, quando a gente fala de culto, a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso culto não estar acontecendo dentro de um contexto de desobediência e rebeldia. Que forte. E quando a gente fala de desobediência, não é só quebrar um dos 10 mandamentos. Eu estou falando de uma igreja em que os indivíduos não estão ativamente trabalhando para fazer discípulo, em que os indivíduos, os membros daquele corpo, não têm o nome de um discípulo para dar. Nossa. Eles não estão em comunhão um com os outros e não estão em comunhão com a comunidade. Então, é isso que a gente está querendo evitar para uma igreja nova, mas não só evitar, mas ter isso como parte do DNA, que seja algo natural da igreja, a obediência em todos os aspectos. Aí Exato. Sim, o culto vai fazer sentido e vai ser aceitável a Deus, né? Claro, essa pegada de você falar que o culto vai fazer sentido tem muito a ver de que o culto ele vem para celebrar aquilo que está acontecendo e não para celebrar aquilo que não está acontecendo, né? Isso. Quando você tem todos esses elementos dessa vida integral ao lado de Cristo, você chega para o culto, é outra perspectiva, é outro momento, porque você vai ao culto para celebrar aquilo que Deus tem feito na sua vida e feito na comunidade. Então, o culto se torna a celebração da obediência ao envio, a participar junto da missão de Deus. Isso é fantástico. Exato. E aí a gente tem alguns elementos que a gente vai sugerir para você fazer, ou para você, quem sabe, dialogar com o seu grupo base. Sim. Alguns elementos que são bíblicos, né? Esse estudo, eu aconselho ao grupo, se você está no contexto de grupo base, você está para plantar uma igreja, a gente aconselha você pegar isso daí e fazer tipo um intensivão.
ou uma imersão. Sim. Quem sabe um sábado à tarde, almoça junto, descontraído, porque é um negócio que pode sugar muito da energia de vocês. É verdade. E tem que ser um negócio bacana, que vocês tenham tempo suficiente para poder desenvolver. Quem sabe o tema que a gente falou, Alex, juntando mais com esse tema, seria muito legal para a gente repensar as ideias de culto, o que é bíblico, o que não é, e começar a construir uma liturgia que vai fazer sentido biblicamente e vai ser relevante no contexto. Então a gente tem aqui alguns elementos que a gente vai sugerir para um diálogo, mas no fim de tudo, né, Alex, a gente tem que deixar que você, ao entender o seu contexto e guiado pelo Espírito Santo, tome essas decisões de como a igreja, na sua comunidade, no seu contexto, vai se expressar. Antes de você colocar esses elementos, é muito importante isso, porque é impossível, da minha parte, por exemplo, que trabalho responsável aqui com quase 2.000 congregações, a gente fazer uma liturgia única para todas as congregações. Não tem como isso. Então é por isso que essa sua palavra diz o seguinte: você, juntamente com o seu grupo, entendendo o seu contexto, tem que ver o que é melhor, levando em consideração algumas partes que são muito importantes, que a gente vai ver ao longo da história, que fazia parte dessa tradição cristã como coisas, elementos fundamentais para uma vivência de culto. Mas não tem como a gente definir uma para todo mundo. Então isso quer dizer que o que a gente coloca aqui, a gente não tem o interesse de colocar a ordem, o tempo, não tem interesse de como que você deve fazer isso, porque cada contexto vai dizer melhor o que pode acontecer. Mas alguns elementos a gente percebe que ao longo da história do cristianismo são elementos que sempre fizeram parte. Inclusive, a gente vai conseguir enxergar alguns desses elementos já desde o início da igreja cristã, e que parece que compunha essa realidade de vivenciar uma experiência de congregar juntos. E eu acho que isso é super importante. Principalmente, Sérgio, levando em consideração, eu li um livro esses dias atrás, só sobre essa parte, né, do livro, é uma dissertação de mestrado, na verdade, em que nessa dissertação o cara falava sobre essa questão da centralidade da missão no culto, e ele falava sobre o princípio da comunidade, alguns princípios que é muito importante você levar em consideração, e eu acho que esses elementos você vai trabalhar, tem muito desses princípios. Um deles é o princípio da comunidade. As pessoas, elas querem buscar por pertencimento, elas querem estar junto, elas querem vivenciar uma experiência comunitária. Então, um culto que não agrega, um culto que as pessoas não se sentem parte, consequentemente vai ter um grande problema, principalmente dentro desse contexto histórico que a gente vai ver a igreja, onde o culto é um momento de agregar. Um outro é o princípio da experiência, né? E hoje, mais do que nenhum outro momento, a gente precisa desenvolver isso, porque as pessoas são movidas por experiência. Eu sempre digo, né, Sérgio, que não custa nada para um culto a gente borrifar um cheirinho da M. Martin no prédio da igreja, para que as pessoas cheguem naquele lugar e possam sentir um aroma gostoso, um ambiente que possa marcar a vida delas. Por que a gente não pode colocar um tapete vermelho na recepção para que as pessoas entendam que estão entrando para um momento especial? Por que a gente não pode, dentro dessa questão da experiência, mudar a paleta de cores da nossa igreja para aquilo que é uma paleta mais aceitável dentro do nosso contexto, para que as pessoas se sintam num ambiente melhor? Todas essas realidades, eu estou dando exemplos aqui, podem ser muito importantes. Na hora que a gente coloca esses elementos, eles vão fazer muito mais sentido. Tem um outro princípio que eles dizem que é muito importante, que é o princípio do conceito de futuro antigo, que é você sempre resgatar dizendo o seguinte: olha, o que nós estamos fazendo aqui é um resgate de um momento de celebrar o Cristo vivo. E aí você traz à tona o porquê de nós estarmos ali, o porquê da gente adorar. Não é de uma experiência única do momento, mas é um resgate de uma experiência maior de toda uma comunidade mundial. São esses elementos, esses princípios de integração, princípio de busca de identidade, que vão dando como se fosse o lençol freático daquilo que dá à Terra a sua vivacidade, a sua oportunidade de que a terra seja boa, que são os elementos que você vai tocar agora. À medida que a gente tem esses princípios embaixo, e aí vem esses elementos, são elementos que a gente vai encontrar ao longo da trajetória bíblica, faz muito mais sentido o momento de adoração, eu creio, né? Eu estou pensando aqui, Alex, concordo, muito legal isso que você compartilhou, cara, mas eu estou pensando aqui no meu contexto, que é bem diferente do contexto que você está agora. A gente está fazendo amizade, o nosso time aqui, todos já estão, mesmo que esse primeiro ano o foco é o aprendizado de japonês,
o estudo da língua, Nossa. a gente já está fazendo amizade com as pessoas, já está se conectando, e eu acho que eu mencionei aqui, eu já me conectei, tem uns 3 amigos novos aí que eu já estou... Muito legal. Me conectando, 2 japoneses, um é francês, todos já estiveram aqui em casa, tem um ritmo regular, né, da gente comer junto, etc. E na semana passada, pela primeira vez, a gente juntou alguns desses meus amigos com os outros amigos de mais 2 membros do nosso time aqui. E a gente teve uma noite de jogos aqui. Eu achei que ia ser coisa de 2 horas, no máximo, assim, comer Foi a e noite jogar. toda, Serginho. Cara, quase. Se a gente não desse um toque ali para terminar o negócio, foi quase 6 horas. O pessoal chegou aqui às 5:30 da tarde e foi quase 6 horas. Nossa, uma terça-feira à noite. A gente Então precisa a gente mais tá falando disso. assim de gente totalmente secularizada. Agora esse sábado isso foi a semana passada. Esse sábado agora, sábado à noite, a gente vai ter outro. Que bacana então vai ter isso, cara. um pouquinho mais de gente, já vai ter mais ou menos uns 12 ou 13 ali juntos na farra, né? Na farra saudável, né? Isso é bom demais. E eu sei que vai ser muito legal. Mas olha só, cara, pensando aqui, no momento que essas pessoas começarem a questionar o estilo de vida da gente, ou começar a fazer aquelas perguntas que o Espírito Santo vai fazer, causar curiosidade no coração delas, e elas começarem a aceitar Cristo, quando elas começarem a ter um processo de entrar nos ritmos das disciplinas espirituais, pequeno grupo, estudo bíblico, oração, etc. Fico pensando, quando chegar o momento deles cultuarem, né? De eles adorarem, como que eu vou transferir uma experiência que eles têm comigo em restaurante, café, em casa, para algo que é com uma plataforma, que é com uma entrada? O que você está falando funciona no contexto daí. Mas quando eu penso no meu contexto aqui, eu penso assim, isso aí não funciona. Tem que ser algo que faz sentido, né, para a pessoa, e se não é algo se é algo que não é bíblico, e Deus deixou para a gente decidir o que é melhor, por que não fazer algo que é familiar para as pessoas, para eles se sentirem bem, assim como eles se sentem quando estão com a gente? A única diferença é que vai ter uma intencionalidade em buscar a presença de Deus, em adorar a Deus, seja em qualquer ambiente. Pode ser numa casa, a gente sabe que igreja pode ser, a igreja se reúne em qualquer lugar, não é mais o prédio, não é mais a casa que é sagrado. Então, pensando nisso daí, Alex, eu tenho que ser radical no meu pensamento de tirar aquilo que eu acho que é necessário e pegar aquilo que a Bíblia mostra que faz sentido. Exato. Estudo da Bíblia, oração, comida. O que mais, Alex? Cara, louvor. Tem louvor, né? Tem ensino, né? A própria palavra de Deus. Eu acho que quando você tem esses elementos que você está falando, inclusive Ellen White, ela tem um texto num livro que muita gente fala, né? E tal, mas... E muitas dessas questões estão... Ela tem no volume 5, no capítulo 55, que ela fala que das partes do culto, aquilo que é mais importante é só 4 coisas. Na verdade, ela resume em 3, só que na sequência ela coloca o outro, que é louvor, testemunho, oração e palavra, Sérgio. E quando você vai olhar nos elementos dos textos bíblicos que você está citando, é basicamente isso. Sim. Aí a gente inclui também, né, a questão do serviço, que obviamente a gente também pode fazer no sábado, não algo extremamente cansativo, intenso no sábado, mas um elemento do serviço, pelo menos um diálogo, um planejamento do que vai ser feito durante aquela semana, mas as pessoas... E uma coisa boa que Sim. você não pode esquecer aí, o que é? Uma coisa Comida? boa. Comida, óbvio, né? Cara, comida. Olha só, a gente acho que a gente já extrapolou aqui com o nosso uso de Ellen White nesse episódio. O que a gente não usou nos outros, está usando agora. Sim, claro. Mas ela fala, cada refeição, um sacramento. Nossa. Eu estou traduzindo do inglês aqui, mas a ideia é, cada refeição é um ritual sagrado. Basicamente é o que ela disse, né? Nossa. Então, quando você olha para os ritmos de Jesus, o que era mais sagrado? Era Jesus no monte, sendo transfigurado, ou Jesus ali na casa de Mateus comendo com
com os pecadores e com os cobradores de impostos. O que era mais sagrado? Os dois. Os dois, claro. Porque Jesus estava nos dois, né? Então, por que a gente coloca como algo opcional um almoço depois do culto, mas a oração não é opcional e não deve ser, né? A palavra não é algo que a gente coloca como opcional, mas às vezes o culto... o almoço é uma vez por mês. Como assim uma vez por mês? Exato. É ali onde a gente vai se aproximar das pessoas. Não é um substituto do nosso ritmo semanal de comer com as pessoas, mas ali muitas vezes, na minha experiência com uma planta nova, você tem pessoas ali pela primeira vez que não vão entender nada do que aconteceu no culto. É verdade. Isso é o que mais acontecia. Mas o que eles vão entender? Eles vão entender o contato pessoal, eles vão entender uma amizade, um carinho, uma demonstração de amor quando a gente está junto, comendo, se conhecendo. E é um atalho para o coração, né, Alex? Claro. Quando você senta à mesa com a pessoa, é um atalho, você chega no coração da pessoa muito mais rápido do que se você colocasse aquela pessoa em 10 programas da igreja. Não tenha dúvida. Aquele livro, A Mesa com Cristo, né? Encontrando Graça ao Redor da Mesa, aquele livro do Tim Chester, para mim é um dos melhores livros, vale a pena ler muito esse livro, porque ao redor da mesa realmente existe graça, e eu até brinco aqui, sabe, Sérgio, que quando não tem comida, você está perdendo partes absurdas da vida em comunidade, da vida da celebração, mas quando a gente prefere comer sozinho em casa do que comer junto na comunidade, eu até brinco que isso é pecado. Que a gente não entendeu o valor da gente vivenciar essa relação, e a melhor forma de você vivenciar essa relação é ao redor da mesa. Bem, a gente tá falando de coisas, Sérgio, aqui que você vai encontrar na Bíblia, Atos 2, 42, 46, 47, Atos 16, 25, Efésios 5, 19, 1 Coríntios 14, 26, Colossenses 3, 16... a gente vai encontrar isso também no 4, 32, 35 do livro de Atos, 1 Coríntios 14, 26. Todos esses elementos que a gente está falando tá na Bíblia, tá no Novo Testamento e é muito real, sabe? Mas assim, Sérgio, eu sei que você já teve experiência com isso. Por exemplo, o que a gente poderia falar de uma vivência... Vamos falar aqui de uma vivência clara da vida de culto. Vamos começar com a recepção, por exemplo. Eu sei que você, quando fala desses assuntos, fala muito da recepção, como é que ela tem que ser. E vamos partindo daquilo quando a gente chega do culto, chega para o culto de celebração, até basicamente terminar ali de ir para casa. O que está acontecendo? Vamos nessa crescente para o pessoal aqui... que está acompanhando o podcast aqui, ele pegar essa realidade de, poxa, como que a gente pode explorar desde a recepção até o retorno para casa um culto que leve em consideração esses elementos e que eles sejam realmente fortes. Porque, veja, desses 4 elementos eu percebo que hoje em dia são esses 4 elementos são os mais menosprezados. Cada vez mais nos lugares que eu vou, eu tenho menos tempo para pregar a palavra. O louvor, ele é mecânico. Se tirar o playback, acabou o louvor, não tem participação. Oração é muito pouco. Testemunho hoje foi substituído por vídeo, de testemunho de outros lugares, menos testemunho do local. Então, assim, a gente tá falando desses elementos que são tão importantes, mas é o que muitas vezes em alguns lugares a gente menos vê. Como que a gente poderia aproveitar isso desde a recepção para a gente construir essa cadência de uma maneira assim fantástica? Olha, Alex, essa é uma questão extremamente importante, porque eu acho que a recepção vai dar o tom da coisa, entendeu? Eu creio. No começo, quando a gente plantou, tentei fazer de algumas maneiras, colocar um time, gente responsável para ter ali na recepção, enquanto os outros estão fazendo as outras coisas. E aí eu entendi que a igreja existe por causa daquelas pessoas que estão chegando ali. Sejam eles nossos amigos que a gente já se conectou durante a semana, sejam a gente que a gente está servindo, gente da comunidade, gente que está aparecendo ali, o que for. Então, o pessoal que está ali na hora, que é o time, o grupo base, eles estão ensaiando, estão preparando, estão montando as coisas, o que for, 20 minutos, meia hora antes, a gente já terminava tudo, tinha que estar pronto. Claro. E aí, sabe quem que vinha para a recepção, Alex? Todo mundo, cara. Todo mundo. Isso é boa, principalmente a igreja. Para a igreja pequena, isso é super possível, né? É lógico. Então, obviamente, a gente tinha um hall de entrada grande nesse primeiro prédio que a gente alugava. Então dava pra ficar ali, o pessoal ficava ali, mas entrava. A pessoa não sentava antes dela cumprimentar, sem brincadeira, umas 20 ou 30 pessoas. Uau! Então demorava uns 10 minutos ou mais para ela chegar ali. Às vezes a gente começava meio atrasado,
paciência. O importante eram as pessoas, mas a gente fazia aquilo ser algo tão agradável, tão legal, e o foco fica ali. Então, tinha gente que às vezes chegava lá atrasado, preciso passar o contrabaixo aqui, não sei o que lá. Meu, se eu via aquilo, se eu via que tinha gente chegando e tinha o mané lá no palco, ou lá na frente, afinando o violão, fazendo alguma coisa, ele já tomava uma olhada que ele já sentia que, a casa caiu pra ele. Largava na hora e vinha. Eu cresci assim com meu pai me dando umas olhadas, então eu aprendi assim que às vezes a olhada não precisa de mais nada. No começo foi assim, mas depois os outros, você cria aquela cultura. Então, quando a gente foi pro outro prédio, que era um ambiente para tudo, era um ambiente para recepção, era um ambiente para culto, era um ambiente para comida e um ambiente para diversão. Claro. Cara, era um negócio assim, cheguei na casa de alguém, tá todo mundo ali, vamos lá, abraça, conversa e tal. Exato. Na hora de começar, obviamente, o pessoal senta. Mas a igreja entendeu que aquilo lá é central para a cultura e para a essência de quem nós somos, né? A gente existe por causa daquelas pessoas. Então não tem aquela coisa lá, o pessoal tá lá atrás, no backstage, né, na sala esperando o momento lá da entrada, eles vão entrar e pá, não é nada disso não. Não é performance o negócio, Exatamente. Não é show a gente tá dando. Cara, isso a faz gente tá ali para celebrar, para se juntar com as pessoas, para fazer aquilo lá para eles. E aquele show que você acha que você tá dando, saiba que eles podem achar muito melhor fora ali no mundo. Não é para isso que as pessoas estão ali. Não é por uma qualidade de produção. Mesmo que a qualidade de produção tem que ser boa, obviamente. Mas essa não é a razão porque as pessoas estão ali. As pessoas estão ali porque elas estão buscando Deus, porque eles estão buscando pessoas, estão buscando calor humano, estão solitárias, estão buscando algum tipo de um gosto do reino de Deus. E a gente está ali para dar isso para elas. Cara, isso é tão legal, porque quando a gente pensa isso aí, a gente começa a pensar de que ninguém pode ficar sozinho. Ninguém entrou, não pode ficar sozinho. Quantas e quantas vezes, Serginho, a gente vai num lugar, a gente entra, sai e nem é percebido. Isso aí, meu amigo, eu não volto. É igual você entrar numa loja e os atendentes ficar olhando para você. Ele tá fazendo a própria coisa dele, ele olha e você não é atendido, você fala assim, cara, eu não vou voltar aqui, não tem atenção, não tem nada. A gente tem que ter essa mentalidade. Outra coisa é o estacionamento, né, Serginho? A gente tem que entender que a recepção não começa na porta de entrada da nave, a recepção começa no estacionamento. A recepção começa lá fora, entendeu? Essa questão da porta da entrada também é muito importante, né, Sérgio? Eu sempre brinco o seguinte, por favor, gente, quando for falar de recepção, coloca a gente sorridente. No mínimo, coloca a gente sorridente. E gente bonita também é muito importante, sabe, Sérgio? É muito importante a gente ter gente sorridente, bonita. E quando você fala a igreja toda, é nesse clima de sorriso, clima de alegria, clima de estar ali, de contagiar a vida das pessoas. Agora a gente chega nos locais, Sérgio, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um pingo de noção, né? Quem é a pessoa que mais sorridente, mais calorosa, mais amorosa? Eu lembro... O Moisa tá aqui acompanhando comigo aqui, tinha uma pessoa lá na igreja do Portão, aqui em Curitiba, que ele recebia a gente beijando. Ele recebia a gente beijando, assim, e sabe, assim, era uma alegria. Eu sei que nem todos os lugares, principalmente o seu aí, na América, o pessoal gosta disso e tal, mas aqui na América do Sul, de maneira calorosa, respeitosa, isso é muito, significa muito para as pessoas. É a melhor maneira que você vai encontrar dentro do seu contexto para receber, e isso vai ser fantástico. Vai ser fantástico na vida de muita gente. A pessoa que é muito sorridente tem que ter certeza que ela tem todos os dentes também, né? Nada contra as pessoas que não têm, mas para ser a faixa de entrada ali, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora me diz uma coisa, Alex, você acha que precisa anunciar a visita de lá da frente, se ela já passou abraçando trocentos e já chegou, esse que era outro negócio, a pessoa antes dela sentar, ela já tinha convite para almoçar, ela já sabia o que ela ia fazer. Não tenha dúvida. Então, quando é assim, você não precisa anunciar de lá da frente. Outra coisa, eu que sou adventista, que sou pastor, e a minha esposa principalmente, se tem alguma coisa que a gente não gosta, é que leia o nome da gente de lá da frente e mande levantar, o pessoal dar uma acenação. Eu já cansei de ouvir história de gente que não volta mais quando passa por uma situação dessa.
Então, vamos parar de fazer isso daí. Você quer receber a pessoa calorosamente? Vai lá e conversa com ela. Chama ela para almoçar na sua casa, chama ela para almoçar ali, sabe? E vamos parar de chamar de visita também, né? A gente já falou sobre a narrativa. Já falamos sobre isso. Se a gente quer que aquelas pessoas sejam visitas, a gente chama de visita. Só que visita vem uma vez e vai embora. Se a gente quer que elas fiquem, tem que chamar de amigo. Nossos amigos, tratar como amigo, né? Como família. Cara, eu não sei quem inventou essa de pedir pra visita ficar em pé pra receber presente. Ninguém gosta disso. Em lugar nenhum, ninguém gosta disso. Eu não sei quem foi o sábio da Grécia que achou que as pessoas iriam gostar disso. Pelo menos hoje, as pessoas não gostam disso, entendeu? Então, assim, não chamar de visita e não pedir pra se levantar. Fala que temos amigos hoje que estão conosco e eles são parte da nossa família, estamos muito felizes e pronto, é esse contato individual que você falou que é muito mais importante, né? Sim, isso é fundamental. Certeza. Outra coisa, Sérgio, dentro da recepção é a entrega por exemplo, de materiais, né? Porque tem igreja que o pastor fica escrevendo um boletim toda semana achando que todo mundo tá lendo. Ninguém lê aquele negócio, essa é a verdade. Pouca gente lê. Agora, o boletim é para o membro adventista ou o boletim é para aquele que não conhece nada ainda da comunidade? Essa é a questão. Aí você matou. Uma das coisas que vai tirar a ansiedade da pessoa que está ali pela primeira vez é saber o que vai acontecer. Exato. Então, quando a pessoa já está num lugar novo, não conhece muita gente, e ela não sabe o que vai acontecer, isso causa ansiedade. Então, você acalma a pessoa quando você dá algo que vai ser igual toda semana. Então, como era igual toda semana, a gente não mudava. A gente tinha um cartão muito bacana. Papel couché, né? Quem a gente era. E dava a sequência. E a sequência simples. O que a gente tinha? Louvor. E a gente explica ali o que é. Música, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é. Momento de oração. Momento do ensino. Que era a escola sabatina, né? Escola sabatina, aí grupos de discussão, que a gente chamava de grupos de discussão, né? Porque escola sabatina também, no nosso contexto, que era a maioria secular, você coloca escola sabatina, a pessoa pensava o quê lá? É uma escola isso aqui, eu tinha que fazer tarefa de casa, o que está acontecendo aqui? Fala, tem a lição? Quantos de vocês trouxeram a lição? Mas que lição, né? Então, é um estudo bíblico o negócio. Então, chama de estudo bíblico, chama do que é, né? Exato. Escola sabatina, tá bom, se funciona no seu contexto... Coloca entre parênteses do lado no boletim, né, para agradar gregos e troianos, né, mas coloca algo que seja claro. Exato, não tem problema o nome escola sabatina. Tem gente que vai ficar chateada. Oh, meu Deus do céu, mas explica. Usa, mas explica. Quer falar que vai acontecer alguma coisa depois do pôr do sol, né, pro pessoal não ficar achando que a gente é vampiro, explica o que é. Fala assim, gente, o negócio é o seguinte, a gente segue aqui, vamos estudar com você depois esse negócio aí de pôr do sol, mas a Bíblia ensina que o dia começa o pôr do sol e termina no pôr do sol. Então, por isso que às vezes a gente fica falando esse negócio de pôr do sol aqui. Claro. Entendeu? Tem problema explicar, mas explica, porque a pessoa fica boiando, e uma pessoa boiando no grupo é uma pessoa que ela está fora do círculo. Exato. Ela não pertence. Então, a gente quer que a pessoa pertença, ela tem que estar inteirada ali com o que está acontecendo. Cara, isso que você está falando é muito importante. E já vamos aproveitar, Sérgio, e partir para o programa mesmo, né? O culto. Sim. A gente já falou aí de alguns elementos aí dentro... Você acabou de falar um pouco desses elementos aí, que para nós é aquilo que é mais importante, né? Uhum. Que é louvor, testemunho, oração e palavra. Se a gente consegue contemplar bons momentos para isso, eu acho que o culto já está acontecendo. O problema é que a gente vai colocando tanta coisa para agregar esses momentos que a gente vai perdendo tempo naquilo que é mais importante. E veja, Sérgio, a gente deve reconhecer que a palavra é central no culto. Esse foi uma das razões porque no processo da reforma foi retirada a mesa para colocar o púlpito. Porque o recado era claro, a palavra é o centro do momento de adoração. E aí, Sérgio, sabe que a gente pega dentro desse ponto, né? A gente vê que tem igrejas, ainda tem congregações, que tem muita dificuldade em mexer o púlpito deles, que muitas vezes é grande, mas eles já esqueceram da palavra faz tempo. Não tem mais tempo para a palavra, mas o púlpito está lá. Veja, o púlpito está lá porque há um simbolismo muito claro de que a palavra é aberta. Se a palavra não é aberta, o púlpito não faz nenhum sentido. Essa é a questão, né? Então, quando a gente tem palavra, testemunho, louvor e oração, e Sérgio, tem um elemento aqui do culto, é o seguinte, principalmente eu vejo isso aqui no meu contexto, muito claro, cada vez mais a gente está mecanizando o culto.
cada vez mais. Antigamente, quando eu era moleque, quando o Mois aqui, você era moleque, a gente participava do culto, carta missionária, era a gente que passava. Momento do testemunho de dízimos e ofertas, era alguém contando. Esse é o ideal. Se você não tinha alguém, aí você ia lá e lia o texto de Malaquias ou outro texto. Aí depois a gente passou a criar um tabletezinho com historinha. Depois virou vídeo. E hoje a gente perdeu aquela essência inicial de que é pessoas falando, pessoas contando o testemunho. A gente percebe cada vez mais que é playback, a gente não tem mais louvor instrumental na igreja. Porque não tem instrumentista, a gente não tem essa visão de preparar jovens, preparar pessoas para tocar o instrumento na igreja. Consequentemente, nós estamos na mão de um moleque que fica na sonoplastia. Se o garoto, alguém chateou ele naquela semana de assim, hoje eu vou zicar com esse culto, ele consegue, Sérgio. Sabotar. Se eu vou sabotar esse culto, ele consegue, porque se ele não colocar o playback, coloca errado, sabota o louvor. Se ele coloca o testemunho errado ou o informativo mundial das missões, ele sabota o momento da escola sabatina. Ele pode sabotar toda a estrutura da liturgia, porque tudo depende do sonoplasta. Mas peraí, será que precisa ser assim? Será que a gente não está cortando o envolvimento das pessoas, onde a gente coloca basicamente uma ou duas pessoas para fazer todo o processo de culto, porque a gente não tem mais participação pessoal? Toda a participação virou mecânica. Então a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente tem esses 4 elementos, Sérgio, são 4 elementos que devem depender da participação pessoal. Oração não dá para ser gravado. Testemunho, de preferência, que seja de alguém da comunidade. Se não tiver, ok, nós temos esse recurso e amém por isso que nós temos. Mas se não tiver, entendeu? É se não tiver. E porque nossos vídeos aqui, principalmente aqui na América do Sul, são belíssimos, são histórias fantásticas, bonitas. Mas isso nunca deve substituir o testemunho pessoal. Outra coisa é o momento de louvor. Sérgio, se você me perguntar se o louvor mais gostoso é com instrumento ou sem instrumento, é óbvio que o louvor instrumental é muito mais gostoso. E Sérgio, quando a gente abre a palavra e prega a palavra, um sermão expositivo, ou que seja temático, que seja, mas a palavra é aberta, Sérgio, a gente sai dali preenchido, a gente sai dali com aquele sentimento de que nós fomos alimentados para sair para alimentar outros. Com certeza. Isso é demais, Alex. A palavra, mesmo quando existe o testemunho, a palavra continua sendo central. Quando a gente passa 1 hora estudando a Bíblia na escola sabatina, que é o que aconteceu no nosso caso ali, quando você tira, por exemplo, anúncio, e quando você tira várias coisas que a gente viu que no nosso contexto era desnecessário, sobra muito tempo, cara. Sobra muito tempo. Então, a gente tinha um culto ali completo com 20 minutos ou mais de música, com meia hora de pregação, tempo para oração e quase 1 hora de estudo da Bíblia de escola sabatina e não chegava a 2 horas. É isso mesmo. Então, o que está acontecendo naquela 1h30 a mais que a gente vê a maioria das igrejas aí? Enrolation. Quero falar enchendo língua. É um enrolation, né? Alguns, então, por exemplo, o cara vai fazer louvor e o cara não vai fazer louvor. O cara faz um mini sermão, é enrolation. É enrolation. Exatamente. Em alguns casos, né? Não todos, em alguns casos. Em alguns casos, mas às vezes acontece muita coisa de você, vai tirar e tira como se estivesse tirando o doce da mão da criança. Então, a gente não está falando mais uma vez aqui, né? Para você ir lá e revolucionar a igreja que você participa. A gente está falando de uma igreja nova, a gente está falando de você repensar o culto e desenhar aquela nova liturgia de uma igreja nova, um novo contexto. Agora, em tudo isso daí, Alex, eu acho que é interessante a gente ver o princípio de 1 Coríntios 14, 26, onde ali dá a ideia de que todo mundo na igreja participava. Era um momento que não era um profissional, não era uma pessoa com uma certa posição, com um certo cargo, mas existia uma abertura para todos participarem. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Eu vi um testemunho de uma menina, uma jovem, que ela estava num pequeno grupo com jovens e estavam perguntando por que você gosta desse pequeno grupo. Ela falou assim, olha, aqui nesse pequeno grupo eu gosto porque eu posso compartilhar aquilo que eu sinto que Deus está falando comigo, ou eu posso participar de uma certa maneira, diferente da minha igreja. Isso não é uma sexta-noite. Amanhã, para eu poder participar, eu vou ter que interromper um adulto.
Nossa. Então eu achei aquilo lá extremamente profundo. Por quê? Eu preciso interromper um adulto. Em outras palavras, só os adultos estão fazendo, só os mais velhos estão fazendo, Que coisa, e não estão né? dando chance para ela participar. Que coisa. Então, se a igreja é para todos, e todos têm que desenvolver os seus dons, e todos têm que participar, e Deus chama todos nós para contribuir para esse corpo aí, por que não dar a oportunidade, né? Então, Ellen White ali, ela fala de uma maneira extremamente sábia e inspirada, que a gente sabe, de que testemunho tem que ter. E ela fala que muitas vezes você não precisa ter um sermão, você pode dedicar até o testemunho, né? Obviamente a gente não vai deixar o estudo da Bíblia, o estudo da Bíblia sempre acontece, mas às vezes ao invés de um sermão, dá a oportunidade de mais testemunho daquilo que está acontecendo. Uma igreja que é movida pelo senso de missão, pelo senso de encarnação, a inspiração que vai rolar ali, um inspirando o outro, um dando ânimo e coragem para o outro, é um absurdo. Então, uma igreja onde todos se sentem valorizados, onde o seu testemunho e a sua experiência valem ouro mesmo. Isso é muito bom. Sérgio, a gente vai ter que correr aqui, mas eu só lembrar de alguma coisa dentro desse tópico aí. A gente tem que usar uma linguagem também acessível para as pessoas, né? Você já falou um pouco disso aí, mas é muito importante a gente usar uma linguagem acessível. Quando você fala espírito de profecia na igreja, pode ter certeza, o amigo ele não está entendendo, tá? Não está entendendo. Quando a gente fala pôr do sol, você já falou, o povo vai achar que a gente é vampiro. O povo também não está entendendo. Tem que explicar melhor essas coisas. Essa linguagem para as pessoas, se o culto tem a ver com aqueles amigos que estão conosco, a gente tem que ter uma linguagem mais simples. Faz sentido, Sérgio? Sim. Claro. Outra coisa é começar no horário, né, Sérgio? Começar no horário. No máximo, tem que começar no horário. É muito importante começar no horário. Mas não perder de vista aquilo que você falou antes. A gente vai começar no horário, mas não perder de vista de que a gente tem que se preparar para aquele lado do pertencimento. Outra coisa é estar vestido de acordo com o contexto, né, Sérgio? É muito importante estar vestido de acordo com o contexto, né? E aqui eu não quero entrar dentro desses pontos, mas é muito fundamental. Quando a gente fala do momento de discussão em grupos, que é a escola sabatina, o momento de estudo da palavra de Deus em grupos, é muito importante, Sérgio, a gente entender, por exemplo, de que a gente tem que usar o método mais indutivo do que dedutivo, ou seja, o professor ele é mais um facilitador do que um monopolizador do discurso, correto? Isso, claro. Com certeza. É a melhor maneira de você entender também o que está na cabeça das pessoas, né? Exato. A gente tinha uma menina budista que ela ia pro culto e ela falava assim, olha, eu não entendi nada do sermão, mas em compensação, quando a gente fez o estudo bíblico depois, eu entendi menos ainda. Então, o que acontecia? A gente tinha um momento ali do ensino, né, do culto, da pregação, ela não entendia. Aí chegava na hora do estudo bíblico, que era a escola sabatina, um assunto diferente, confundia mais ainda a cabeça dela. Por causa dela, a gente mudou a estrutura de tudo. Ou seja, ela depois teve a oportunidade de participar de um estudo bíblico que tinha a ver com o que tinha sido pregado, para ajudar ela a assimilar. Muito legal. Então, a coisa acontece por causa dessas pessoas. A igreja existe por causa dessas pessoas. Muito bom. E aqui no Brasil, Sérgio, tem acontecido o que a gente chama de espaço novo tempo nas igrejas, que é como se fosse uma classe bíblica para os amigos, que não importa quando ele chega, ele já começa estudando a Bíblia, muitas vezes não estudando o guia de estudo da escola sabatina, porque muitas vezes ele não vai compreender, ele pode ir para esse grupo de estudo que acontece na igreja, que é um estudo bíblico, ou seja, não importa onde ele entra, ele vai estudar a Bíblia ali com estudo fácil, acessível. Aquelas igrejas que têm a oportunidade de colocar isso, é uma bênção. Aquelas que não têm a oportunidade de colocar isso, a gente tem que ter antenado para que o estudo da lição da escola sabatina, ele possa ser acessível para as pessoas e possa ser facilitado, né, Sérgio? Dar oportunidade para que as pessoas possam colocar suas ideias. É muito importante a gente também trabalhar, Sérgio, o elemento comida no final, né? Como é que é isso aí? Eu sei que você fazia muito isso aí lá na One Connection. Como é que acontece esse negócio? Cara, desde o começo, isso daí, como fez parte da estrutura do grupo base, sempre teve comida, isso daí a gente simplesmente herdou, né? Pro momento ali quando a gente começou a fazer os cultos. Em alguns momentos a gente tinha dificuldade na liderança, então todo mundo já chegou aí para cozinha, até eu já fui para cozinha, minha esposa, todo mundo.
mas era algo que a gente não deixava a peteca cair. É isso aí. A gente tinha o testemunho de algumas pessoas, Alex, bem rapidamente aqui. E a gente perguntava, intencionalmente perguntava para essas pessoas que eram seculares e se tornaram cristãs, que se tornaram parte da igreja. O que te atrai mais em tudo isso daqui, né? Nesse esquema de igreja? O que te atrai mais? Eu pensava, você vai falar do louvor, os caras gastam um bom tempo. Vai falar do meu sermão, né? Eu dou aquela dedicada, né? Caprichada. Sabe o que eles falavam? Escola sabatina, comida, serviço. Então, escola sabatina por quê? Porque eles participavam. Comida por quê? Porque eles se conectavam com as pessoas. Participavam e aprendiam de verdade, né? Onde eles assimilavam mesmo a Bíblia. Comida porque eles se conectavam com as pessoas e se aprofundavam nos relacionamentos. E serviço porque dava um propósito para eles. Que legal. Isso na mente secular que está iniciando, né? Então é aquilo que realmente fazia. Então tudo aquilo, o resto que custava dinheiro e dava trabalho, tirava toda a energia da gente, não era aquilo que essas pessoas estavam mais apreciando. Que coisa então, isso, né? As coisas que elas estavam mais apreciando era coisa simples. E a comida estava muitas vezes no centro de tudo isso daí. Eu creio. Então, às vezes... E não tinha hora para... A gente já chegou a ficar lá 2-3 horas ali conversando, né? É algo muito especial. E eu vi o Espírito de Deus trabalhando ali nos corações. Dali, para a gente fazer Santa Ceia, era um pulo muito natural, porque a comida era parte do que a gente fazia no nosso dia a dia. Então, a Santa Ceia é nada mais do que uma ceia, né? Ceia de Natal é feliz, ceia de Ano Novo é feliz, ceia na igreja é estranho. Por quê? Não pode. Porque a gente dá um pãozinho desse tamanho, um suquinho desse tamanho. Já pensou se chegar na ceia de Natal esse ano, Alex, e tem um copinho assim de Guaraná para você? Tem um pedacinho assim de peru, peru vegetariano? Já pensou? O que você faz? Esse povo é estranho demais, eu vou embora. A ceia é um jantar. Então o que a gente fazia? Tinha um lava-pés, a gente faz isso daí tudo, ensina, explica. Mas depois é um almoço que a gente faz com as pessoas. Às vezes janta, se faz uma sexta-noite. E aqui uma musiquinha de fundo, aquela coisa assim, um ambiente legal, e de repente alguém levanta, lê a palavra, fala, pega um pedaço do pão aí, pega o seu copo aí, a gente vai orar, e é isso que significa isso. Cara, eu acho que eu já comentei isso aqui. Já. Tinha gente que não entendia o que estava acontecendo, mas estava chorando. Cara, é um negócio tão maravilhoso, tão especial, e por isso que Jesus falou para lembrar dele quando? Na hora do louvor? Não. Lembrar na hora da escola sabatina? Não. Na hora da pregação? Não. Lembra na hora da comida. Que coisa quando isso. Vocês, isso é muito quando forte. vocês partirem esse pão, quando vocês tomarem desse vinho, esse suco de uva, lembra de mim. Porque era ali onde Jesus mais gostava, porque ele se conectava e se aprofundava nos relacionamentos com as pessoas. Eu creio nisso. A gente está falando aqui, pessoal, de ordenanças, né? Está falando da ordenança da ceia, outra ordenança é o batismo, não é o caso que a gente está falando aqui, mas a ordenança da ceia, de como isso é um momento alegre, feliz e de como que a gente pode ter isso com muito mais frequência. A gente não precisa ter só isso só uma vez por trimestre, né, Sérgio? Não existe assim uma lei que diz, não, é só uma vez por trimestre. A gente também não banaliza, mas traz esse significado, como você está falando, de um momento feliz, alegre, de conexão. Eu acho tão importante esse momento da comida após o culto, não tem justificativa. Para mim, Sérgio, não tem justificativa a gente não ter comida na igreja todo sábado, ainda que seja de uma classe ou 2 ou 3, se a igreja é muito grande, certo? E se a igreja é pequena, por que a gente não come juntos e traz os nossos amigos para comer junto com a gente e a gente se conectar? Oportunidade de conexão fundamental no final de um momento de adoração é comida. Outra coisa, ninguém deve estar trabalhando enquanto está acontecendo a adoração, né, Sérgio? Eu vejo isso acontecendo em alguns locais, o pessoal na cozinha, enquanto o culto de adoração está acontecendo. Não, isso, por favor, gente, não. Todo mundo no momento de adoração e todo mundo desce na hora da comida. Diferente. Outra coisa, Sérgio, é que os líderes, eles não devem, por exemplo, ficar sentados em grupinhos sozinhos e deixando os nossos amigos no vácuo. Eu vejo isso acontecer. Que isso? Cara, isso acontece em alguns lugares, fica ali os nossos amigos no vácuo enquanto estão conversando, a panelinha entre nós mesmos. Por favor, né, gente? Consciência disso. É importantíssimo. Outra coisa é entender que nenhuma pessoa deve ficar sozinha. Nenhuma pessoa deve ficar sozinha na hora da comida. E que isso é parte integrante da missão, daquilo que a igreja está construindo. Não é uma parte adentro. Não. Isso faz parte do processo de adoração do sábado. Cara, quando a gente tem essa compreensão, isso é muito importante.
Cara, no final do encontro ali, Alex, eu me juntava com os líderes e o que eu queria saber é, daquelas pessoas novas que estavam ali naquele dia ali, quem que tem um contato dessa pessoa, quem que vai almoçar com essa pessoa durante a semana e o que rolou ali quais foram os convites que rolaram, como que se desenrolou aquilo lá. Porque se a pessoa veio e se ela saiu e não tem algo marcado com alguém ali daquela igreja, esse é o ponto. A gente falhou. Esse é o ponto. Esse é o... A gente falou, eu não quero saber se a música foi perfeita, eu não quero saber se a igreja estava cheia ou se a igreja estava vazia. Eu quero saber se as pessoas que estavam ali, elas estão sendo acolhidas, elas estão sendo abraçadas, Cara, e se elas não estão sozinhas. Muito bom. Então não pode existir esse negócio de alguém novo estar sozinho. Não tem ninguém desmontando o instrumento, não tem ninguém, no nosso caso a gente alugava a igreja, tinha que desmontar som, essas coisas. Não tem ninguém mexendo nessas coisas, enquanto tem gente que são amigos, não adventistas, o objetivo do nosso existir, enquanto eles ainda estão ali. A gente espera, e aí no final nem que fica tarde, cara. Aí a gente vai fazer. É consciência, né, Sérgio? Isso tudo é consciência. Quando a gente vai colocando essa consciência no grupo base, eles sabem que eles não podem fazer isso porque nós temos os amigos ali. Isso quer dizer que todos ficam para arrumar e conversar. Isso quer dizer que existe essa oração especial de gratidão, principalmente depois da comida acontecendo ali. A gente precisa reafirmar o nosso compromisso de ser bênção durante a semana, de ser enviado. Todo esse contexto de entrar em contato com as pessoas, pelo menos até quarta-feira, do sábado até quarta-feira, faz muito sentido. E sempre dizer que nós precisamos dele novamente ali para a nossa próxima festa durante a próxima semana. Quando a gente envolve essa realidade, Sérgio, bem, a gente falou aqui tanta coisa bacana, tanta coisa, que basicamente o que a gente falou aqui dá para um culto de 2 horas tranquilo. E agora, Sérgio, a pandemia mostrou que não dá para ter culto longo. Não dá para ter culto muito mais longo do que 2 horas. É 1 hora para o momento de discussão em grupo, escola sabatina, e um momento para a abertura da palavra ali, o que tradicionalmente se chama nas igrejas de culto divino, que é uma outra coisa, né? A gente faz algumas partes no culto que às vezes não faz nenhum sentido para as pessoas. Tipo, por exemplo, na hora do culto divino, oração de invocação. Invocar quem? 10h30, 11 horas da manhã. Invocar quem? Invocar o Espírito Santo a estar presente conosco às 11 horas da manhã, 10h30 da manhã? Não faz sentido. Ele já está conosco já o tempo todo ali. Mas a gente tem essas partes no culto que às vezes não se conectam, e quando a gente entende essa lógica, Sérgio, a gente vê que o culto é um só que existe um momento para discussão em grupos e outro momento para a gente juntos ouvir a palavra de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, o culto fica objetivo, claro, simples, direto e que fala ao coração. Amém. Aleluia. Amém? Cara, eu acho que a gente foi... esse episódio iria muito mais longe se a gente entrasse mais coisas aqui, mas acho que o tempo já deu. Mas no próximo episódio a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente organiza essa comunidade para que ela possa ser uma igreja com uma estrutura de liderança viável, para que os dons aconteçam. E eu acho que vai ser muito importante. Bem, se você gostou desse episódio, compartilha, manda para os seus amigos, fala, cara, olha que coisa interessante isso aqui, coisa que a gente pode rever no nosso contexto, coisa que a gente pode, no nosso contexto de plantio, coisa que a gente pode pensar melhor. Eu acho que vai fazer muito sentido. Compartilha aí. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.